Capítulo 12. O regime durante a gravidez. Influências pré-natais. O efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de somenos importância. O céu, porém, não o considera assim. A mensagem enviada por um anjo de Deus, e 2 vezes dada da maneira mais solene, mostra que isto merece nossa mais atenta consideração. Nas palavras dirigidas à mãe hebreia, Deus fala a todas as mães de todas as épocas. De tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Existem coisas que lhe convém evitar, coisas a combater, se quer cumprir o desígnio de Deus a seu respeito ao dar-lhe um filho. Se antes do nascimento de seu filho ela é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim tem muitas crianças recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Mas se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, se é temperante e abnegada, bondosa, amável e esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Muito explícita foi a ordem que proibia o uso de vinho pela mãe. Cada gota de bebida forte por ela ingerida, para satisfazer seu apetite, põe em perigo a saúde física, mental e moral do filho, sendo um pecado direto contra seu Criador. Muitos aconselham insistentemente que todo desejo da mãe seja satisfeito. Assim, se ela deseja qualquer artigo de alimentação, mesmo nocivo, devia satisfazer plenamente o apetite. Tal método é falso e pernicioso. As necessidades físicas da mãe não devem de modo algum ser negligenciadas. Dela dependem 2 vidas e seus desejos devem ser bondosamente considerados, supridas generosamente suas necessidades. Mas nesse tempo, mais que em qualquer outro, tanto no regime alimentar como em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer-lhe o vigor físico ou mental. Pelo próprio mandamento de Deus, ela se encontra na mais solene obrigação de exercer domínio próprio sobre si mesma. Quando o Senhor quis suscitar Sansão para libertador do seu povo, ele prescreveu à mãe hábitos corretos de vida antes do nascimento de seu filho. E a mesma proibição devia ser imposta, desde o princípio, ao menino, pois devia ser consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, informando-a de que teria um filho, e em vista disso, deu-lhe as importantes orientações. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou coma coisa imunda. Tinha Deus uma obra importante para o prometido filho de Manoá realizar, e foi para garantir-lhes as habilitações necessárias para essa obra que os hábitos, tanto da mãe como do filho, deviam ser tão cuidadosamente regulados. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Foi a instrução do anjo para a esposa de Manoá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Pelos hábitos da mãe, o filho será afetado, para o bem ou para o mal. Deve ela mesma ser controlada pelo princípio e praticar a temperança e renúncia, se quiser buscar o bem-estar do filho. Guarde-se a mulher. As palavras dirigidas à esposa de Manoá encerram uma verdade que as mães de hoje fariam bem em estudar. Falando àquela mãe, falou o Senhor a todas as mães ansiosas e tristes daquele tempo e a todas as mães das gerações sucessivas. Sim, toda mãe pode compreender seu dever. Pode ela saber que o caráter de seus filhos dependerá muito mais dos hábitos dela antes de nascerem e dos seus esforços pessoais após seu nascimento do que de vantagens ou desvantagens externas. Guarde-se a mulher, disse o anjo. Esteja ela preparada para resistir à tentação. Seus apetites e paixões devem ser controlados pelo princípio. De toda mãe se pode dizer: guarde-se a mulher. Algo contra que deve lutar, se quiser cumprir o propósito de Deus para ela, ao dar-lhe um filho. A mãe, que é hábil professora de seus filhos, deve, antes de seu nascimento, formar hábitos de abnegação e domínio próprio, pois transmite-lhe suas próprias qualidades, seus próprios traços de caráter, fortes ou fracos. O inimigo das almas compreende esta questão muito melhor do que o fazem muitos pais.
Trará ele tentações à mãe, sabendo que, se não resistir a ele, poderá por meio dela afetar seu filho. A única esperança da mãe está em Deus. A ele pode ela recorrer em busca de graça e força. Não buscará em vão. Habitá-la-á a transmitir à sua prole qualidades que os ajudarão a alcançar êxito nesta vida e a ganhar a vida eterna. O apetite não deve tomar as rédeas. É erro generalizado não fazer diferença na vida de uma mulher antes do nascimento de seus filhos. Neste importante período, o trabalho da mãe deve ser aliviado. Grandes mudanças se estão efetuando em seu organismo. Este requer maior quantidade de sangue e, portanto, mais alimento da qualidade mais nutriente para se transformar em sangue. A menos que tenha suprimento abundante de alimento nutriente, não poderá reter sua força física e sua prole é privada de vitalidade. Sua roupa também precisa de atenção. Deve ter cuidado em proteger o corpo da sensação de frio. Não deve desnecessariamente chamar a vitalidade para a superfície, a fim de suprir a falta de suficiente roupa. Se a mãe se priva de abundância de alimento saudável e nutritivo, sofrerá falta de sangue, na qualidade e na quantidade. Sua circulação será deficiente, e ao filho faltarão os mesmos elementos. Os filhos serão incapazes de assimilar alimento que se possa converter em bom sangue, para nutrir o organismo. O bem-estar da mãe e do filho depende muito da roupa boa e quente, assim como de bastante alimento nutritivo. O saque extra sobre a vitalidade da mãe deve ser considerado e atendido. Mas, por outro lado, a ideia de que a mulher, por causa de seu estado especial, possa deixar o apetite de rédeas soltas é um erro baseado no costume, mas não no são raciocínio. O apetite da mulher nesse estado pode ser instável, caprichoso e difícil de ser satisfeito. E o costume permite-lhe qualquer coisa que ela imagine, sem consultar a razão quanto a poder tal alimento suprir-lhe nutrição ao corpo e ao crescimento de seu filho. O alimento deve ser nutriente, mas não de qualidade excitante. Diz o costume que se ela deseja alimentos cárneos, picles, pratos condimentados ou pastéis de carne, que os coma. O apetite tão somente é que deve ser consultado. É este um grande erro e causa muito dano. Este dano não pode ser calculado. Se há ocasião em que seja necessária a simplicidade no regime alimentar e cuidado especial quanto à qualidade do alimento tomado, é isso durante esse período importante. As mulheres dirigidas por princípio e bem instruídas não se desviarão da simplicidade do regime alimentar, sobretudo nesse tempo. Considerarão que há outra vida que delas depende e serão cuidadosas em todos os seus hábitos, e especialmente no regime alimentar. Não devem comer o que não nutra e seja excitante, simplesmente por ter bom gosto. Há demasiados conselheiros prontos a persuadi-las a fazerem coisas que a razão lhes diz que não devem fazer. Nascem crianças doentias por causa da satisfação do apetite por parte dos pais. O organismo não requeria variedade de alimentos nos quais demoravam o pensamento. Pensar que, por estarem no pensamento, devam também estar no estômago é um grande erro que as mulheres cristãs devem rejeitar. Não devem ser permitido à imaginação controlar as necessidades do organismo. Os que permitem que o paladar os domine sofrerão a pena da transgressão das leis de seu ser. E a questão não termina aí. Sofrerá também sua inocente prole. Os órgãos preparadores de sangue não podem converter em bom sangue os condimentos, pastéis de carne, picles e pratos de carne doentia. E se introduzir no estômago tanto alimento que os órgãos digestivos sejam obrigados a sobrecarregar-se do trabalho a fim de dispor dele e livrar o organismo de substâncias irritantes, a mãe faz injustiça a si mesma e põe na prole as bases da doença. Se prefere comer conforme lhe agrade e naquilo que imagina, independente das consequências, ela sofrerá a penalidade, mas não sozinha. Seu filho inocente sofrerá por motivo de sua indiscrição. Efeitos do excesso de trabalho e de um regime insuficiente. Em muitos casos, a mãe, antes do nascimento de seus filhos, é deixada labutar diuturnamente, excitando o sangue. Suas forças deviam ter sido cuidadas ternamente.
Raramente são diminuídos seus encargos, e esse período, que mais que todos os outros lhe deveria ser um tempo de repouso, é o de fadiga, tristeza e acabrunhamento. Por demasiado esforço de sua parte, priva ela seu bebê da nutrição que a natureza lhe proveu, e excitando seu próprio sangue, comunica ao filho má qualidade do mesmo. O bebê é privado de sua vitalidade, privado de forças físicas e mentais. Foi-me mostrado o procedimento de B em sua própria família. Tem ele sido severo e exigente. Adotou a reforma de saúde advogada pelo irmão C, e como ele, abraçou pontos de vista extremos sobre o assunto. E não possuindo mente bem equilibrada, cometeu terríveis desatinos, cujos resultados o tempo não apagará. Auxiliado por trechos extraídos de livros, começou a pôr em prática a teoria que ouvira defendida pelo irmão C, e como ele, fez questão de levar todos a adotarem a norma que ele erigira. Submeteu a família às suas regras rígidas, mas não deixou de controlar suas próprias propensões animalescas. Deixou de colocar-se à altura do alvo, subjugando seu corpo. Se tivesse conhecimento correto do sistema da reforma de saúde, teria sabido que a esposa não estava em condições de dar à luz crianças sadias. Suas próprias paixões, não subjugadas, tinham dominado, sem raciocinar da causa para o efeito. Antes do nascimento de seus filhos, não tratava ele a esposa como deve ser tratada uma mulher em suas condições. Não proveu a qualidade e quantidade de alimento necessário para nutrir 2 vidas em vez de uma. Outra vida dela dependia, e seu organismo não recebia o alimento saudável e nutritivo para lhe suster as forças. Havia falta na quantidade e na qualidade. Seu organismo requeria mudanças, alimento de variedade e qualidade mais nutritivas. Os filhos nasciam-lhe com um aparelho digestivo débil e sangue pobre. Do alimento que a mãe era forçada a receber, não podia ela prover boa qualidade de sangue, e, portanto, deu à luz filhos escrofulosos.